Atual vice-presidente de Digital e Marketing da L'Oréal, Alan Spector está há mais de 11 anos na companhia e hoje cuida da conexão entre marketing, dados e tecnologia. Nesse papo, o Alan contou um pouquinho da estratégia de multicanalidade da companhia, construção de marcas locais e regionais e o futuro do marketing baseado na tecnologia. Eu tive que mudar muito e tudo, né? Porque eu acho que parte do legal de você ter o digital e toda a agenda de transformação digital do grupo que está na minha área, junto com a área de IT, é isso, você tem que aprender para desaprender, para aprender de novo. Olá, eu sou o Pacete, editor de Forbes Tech e Forbes MKT, e esse é mais um episódio da série especial CMOs, onde a gente fala do mundo do C-Level de marketing e tecnologia e todas as transformações possíveis. Hoje eu recebo o Alan Spector, CDMO da L'Oréal. A gente vai entender o que é esse CDMO, esse D antes do M, L'Oréal Brasil. Alan, obrigado. Obrigado pela presença. Imagina, obrigado você pelo convite, é uma honra, um prazer estar aqui. Que bom que a gente conseguiu, né? Já estava um tempo para bater esse papo. Obrigado pelo convite. Eu falei Alan, mas aqui em São Paulo a gente costuma dizer Alan, né? Eu já assumo qualquer variação aqui. Até alô, às vezes vai. Talvez eu mude, mas vamos começar com o Alan aqui. O Alan é um carioca que morou muito tempo na França, já rodou alguns lugares do mundo. A gente vai falar um pouco sobre essa experiência internacional. Querido, obrigado por estar aqui, obrigado por compartilhar um pouquinho da tua experiência com a gente. Parabéns por ter sido recentemente, tá entre a nossa lista de melhores CMOs. Conta um pouco sobre essa carreira tua. Antes de entrar um pouquinho e só falar especificamente de L'Oréal Brasil, você já tem passagem ali por grandes empresas de bens de consumo, empresas que têm um olhar para o consumidor muito forte, né? Dá um resumo para a gente do que foi essa trajetória até chegar na L'Oréal. Legal. Bom, boa parte da minha carreira foi na L'Oréal, estou há 11 anos na L'Oréal, eu nunca me imaginava tanto tempo num lugar só, mas aqui estou. E sou muito feliz. E antes disso, eu passei pela Nestlé, passei pela Ambev. Antes disso ainda, trabalhei em agência, produtora de vídeo. Tem um lado de agência. Tem um lado de agência, tem um lado criativo. Escola de agência. Pois é. E aí a maior parte desse tempo eu passei em marcas, trabalhando com construção de marca, que é uma das minhas grandes paixões aqui, sem dúvida, e assumindo diferentes cargos, diferentes marcas. Então, na Nestlé, com a categoria de biscoitos, cuidei de algumas marcas na categoria de biscoitos, lancei Panetones Nestlé, que na época não existia. Você lançou Panetone? Lancei Panetone, foi meu projeto de trainee na Nestlé. De trainee? De trainee. Que é uma categoria muito legal para aprender, né? Porque como é sazonal, a gente planeja, depois executa, depois mensura, e talvez seja uma das poucas categorias que você consegue fazer. Na época que você lançou, a gente já tinha o concorrente forte, que a gente já tinha Bauducco estabelecido, né? Imagina o desafio, então. Não, era um super desafio, porque realmente tem um player muito forte, muito conectado emocionalmente com o consumidor brasileiro. Então era realmente encontrar um outro território, né? Porque a Bauducco, ela domina o território mais importante do Natal, que é a família. E aí a gente teve que encontrar um outro território que era a magia. E aí usar toda a magia dos nossos chocolates, dos sabores que tinham lá na época para criar uma coisa nova para a categoria. Foi um super projeto para começar. Foi uma escola mesmo. E aí depois? Depois da Nestlé, eu fui para a Ambev. E aí com a Ambev, eu trabalhei com a Antártica, que naquela época era a marca de preferência no Rio de Janeiro. Sou carioca. Sou fundador de bloco de carnaval, sou um dos fundadores do bloco do Sargento Pimenta, lá no Rio. Então, fazia pós aqui no INSPER, em São Paulo. Tinha uma galera ali da turma que falou, cara, tem a vaga perfeita aqui para você, que é para cuidar de comunicação, de experience, da marca que é a marca do samba, né? A gente estava começando a operação de carnaval na época, então... E aí eu fui para a Ambev. E depois da Ambev, mais por uma questão pessoal, que eu queria voltar para o Rio, carioca aqui, 6, 7 anos em São Paulo, chegou uma hora que o coração bateu, e aí eu tomei essa decisão por motivos pessoais, eu ia me casar e tal, e aí voltei para o Rio e estou na L'Oréal há 11 anos, desde então. E aí na L'Oréal, a minha carreira foi uma carreira muito do que a gente chama lá de carreira em colmeia, né? Então eu passei por muitas marcas, passei por muitos desafios de business, propriamente ditos, desafios de construção de marca, fui crescendo e teve um momento da minha carreira que eu fui fisgado, eu me apaixonei pelo digital. Quando eu lancei o primeiro site próprio, D2C,
de e-commerce da L'Oréal, da época com a marca SkinCeuticals. Falei, cara, meu coração bateu muito forte aqui. E tem alguma coisa aqui que eu quero experimentar e quero aprender agora. Naquele momento, isso era 2017 para 18, se eu não me engano. Se você pensar, é muito tempo, mas também não é muito tempo, né? O termo D2C que você utilizou é o Direct to Consumer, né? Direct to Consumer. É que você como L'Oréal, começa a vender diretamente para o consumidor final em alguns casos específicos, é isso, né? Exatamente, exatamente. Então, com algumas marcas, especialmente as marcas seletivas, que são mais difíceis de você encontrar em qualquer lugar, como Kerastase, Lancôme, SkinCeuticals, a gente tem uma plataforma própria onde a gente vende e entrega last mile, inclusive direto para o consumidor. Então, lá atrás, quando eu falei aqui do D2C, foi 2016. Com os SkinCeuticals, a gente lançou o primeiro D2C da L'Oréal Brasil. E desde então o digital estava começando assim, a entrar na jornada e tal. Já tinha um papel, mas muito diferente do que o papel é hoje. E eu me apaixonei. Naquele momento, eu tinha um próximo passo de carreira que estava definido, desenhado com todo mundo, de assumir uma marca maior. E o bichinho lá do digital me fisgou, meu olho brilhou e eu fui batendo de porta em porta, aqui no Brasil, lá em Paris, para dizer, gente, aquele plano de carreira que a gente combinou, eu acho que ele vai ter que mudar um pouquinho. E aí eu virei, nessa época, o CDO da divisão que eu trabalhava, CDO, Chief Digital Officer, mas de uma divisão específica da L'Oréal, né? E aí foi isso ainda aqui. Isso ainda aqui no Brasil. Você não tinha ido aqui no Brasil. E aí foi isso. Aí eu fui super profundo no digital, mas a gente acredita muito nessa carreira em colmeia. Então, eu tô na marca, aí amanhã eu tô no digital, depois eu volto pro business, e aí foi quando eu fui para a França, para poder levar o conhecimento do digital para o negócio, né? Porque eu acredito muito que o profissional digital ele tem que ter o digital for the sake of the business, né? E não só pelo for the sake of digital sozinho. Então, na L'Oréal a gente acredita muito nessa carreira que hoje você está aqui, você vai para lá. Então, eu era digital, era CDO da divisão de cosmética ativa na época, que hoje é a L'Oréal Beleza Dermatológica. E aí eu voltei para o negócio para cuidar de duas marcas. Eu fui ser General Manager de La Roche-Posay e de CeraVe para a zona Europa, então para todos os países da Europa. Então, uma vaga muito diferente, porque eram marcas que eu já tinha trabalhado, mas em mercados totalmente diferentes. E na L'Oréal tem muito essa figura da zona, né? De uma vaga regional que está olhando a estratégia consolidada dos países. Então, eu voltei para La Roche-Posay e para a CeraVe com uma vaga super de business, mas levando todo o conhecimento que eu tinha trazido do digital. E aí, hoje eu estou aqui, de volta na L'Oréal Brasil, como CDMO, então Chief Digital and Marketing Officer, para as 4 divisões da L'Oréal. Eu acho muito legal nessas trajetórias você implementar, trazer um produto aqui quando você trabalhava na Nestlé, depois trabalhar com uma marca popular e ainda muito associada ao teu estado de origem, à tua cidade de origem, e depois ir para um segmento que é um pouco diferente. É interessante isso no marketing, né? Você muda o produto, muda a categoria, mas você mantém princípios. Você falou do D2C aqui, eu acho interessante você mencionar, me parece que o D2C ele é uma virada de página para a L'Oréal, inclusive, de pensar digital, não é? Vocês foram ousados nesse momento? Porque eu lembro que quando a gente começou a discutir essa relação direta com o consumidor, tinham muitas questões, né? Mas e o meu parceiro varejista, como que eu vou falar direto? Então agora acabou, né? O parceiro, acabou o varejo, a marca vai falar direto. Tinham muitas questões ali. Nesse período vocês mostraram que não, na verdade vocês trouxeram várias outras possibilidades. Hoje você é um grande parceiro do Mercado Livre, né? Quando a gente fala de retail media. Mas foi uma virada de página? Além de ser ousado, foi uma virada de página de pensar o digital, dados e essa relação com o consumidor? Foi. Eu acho que foi uma virada de página. A gente realmente, lá atrás, né, quando a gente lançou esse D2C que eu estou comentando, o e-commerce pesava 2% do negócio, talvez um pouco menos. Então, era um canal que a gente tinha que acreditar e falar, cara, esse aqui vai ser o futuro. Para a SkinCeuticals fazia muito sentido, porque, de novo, SkinCeuticals é uma marca seletiva, tá? Em algumas farmácias do Brasil. E quando ela está na farmácia, ela é a única marca premium dentro desse segmento de dermocosméticos aqui no Brasil. Quando você olha os Estados Unidos, tem muitas outras, né? Então aqui eu estava concorrendo com... Talvez se fosse uma marca com uma distribuição mais ampla, você não faria naquele momento. Era uma questão de decisão. Um pouco depois, provavelmente. Mas naquele momento eu precisava de um canal onde eu pudesse diferenciar a minha marca. Porque na farmácia... eu estava jogando com outros players, que eram outras marcas, na verdade, porque era dentro de casa, como La Roche-Posay, como Vichy, que eram super aspiracionais e faziam um papel. Então, eu precisava encontrar um canal onde realmente eu conseguisse me diferenciar
e construir o equity da minha marca. Então, dali veio o insight de vamos lançar um D2C. De lá para cá, muita coisa mudou, né? SkinCeuticals até hoje é a marca da L'Oréal que tem o maior peso de negócios no e-commerce. Então, o online virou um canal muito relevante até hoje para a marca. Mas de lá para cá, o grupo começou a entender que o e-commerce era um canal muito estratégico e começou, inclusive, antes do Brasil, né? Nossa operação na China é enorme, nos Estados Unidos é enorme. Então, foram mercados onde a gente viu essa transformação acontecer há muito tempo atrás. Em 2010, tem uma frase célebre do Jean-Paul Agon, que era o CEO da L'Oréal Global, que ele falou: o e-commerce não é a cereja do bolo, o e-commerce é o bolo propriamente dito. Né? Vai chegar um momento em que ele vai ser Hoje, muito... em 2024, tá ficando muito claro isso, né? Globalmente, hoje, 27% das vendas da L'Oréal no mundo inteiro acontecem no canal online. 7%. O e-commerce, e aí, nessa ideia, não de como plataforma, mas como um ecossistema, ele te provocou muito do ponto de vista de dados e tecnologia? Porque você tem ali, você tem um contato direto com o consumidor, você tem uma relação com o consumidor direto ou via Mercado Livre, via outras plataformas, via Last Mile. Você tem um contato direto, você tem muita informação, você tem uma resposta muito rápida, o pulso é muito, muito frequente ali. Ele mudou quando a gente vai chegar um pouquinho mais no CDMO, mas mudou a forma a própria cultura da companhia. Você deu o exemplo, né? China, Estados Unidos. Mudou demais, mudou muito. E é porque a própria jornada do consumidor mudou, né? Quando me perguntam o que você viu mudar nesses anos todos aí de carreira, minha primeira resposta é a jornada do consumidor. Lá atrás era uma jornada muito mais linear, geralmente offline. Para alguns segmentos, o online começava a ser importante. Para bens de consumo, para FMCG, que é da onde eu venho, né? O offline era muito importante e ainda é, mas a gente realmente viu o online ganhando muito peso. E, de fato, a jornada mudou. Então, lá atrás, você saía, você passava na loja, comprava. Hoje, você está na loja, você olha o seu celular, você olha a página do e-commerce. Você está no e-commerce, você quer experimentar o produto, você vai para dentro da loja. Você está nas redes sociais o tempo inteiro, então você tem esse estímulo dos criadores de conteúdo da economia criativa o tempo inteiro presentes como uma fonte de conhecimento de produto, de indulgência, né? Então tem uma coisa impulsiva ali com algumas categorias, tipo make-up, tipo maquiagem, que é ali na hora. Globalmente virou um fenômeno cultural, né? Totalmente, totalmente. TikTok chegando, vamos falar disso provavelmente mais para frente. Mas sim, o e-commerce, uma das provocações que ele fez foi ter os dados, ter muito mais dados. Então, uma das questões que eu tenho é que eu tenho tanto dado que eu preciso entender a melhor forma de utilizar aquele dado. Então, dentro da L'Oréal, a gente vem criando ferramentas de tecnologia que me ajudem a fazer análises cada vez mais assertivas para tomar as decisões certas, né? Porque os dados, eles ajudam e às vezes eles atrapalham, porque... Se você não tem uma gestão ali... Exato. E às vezes você vai ter dados que podem te mostrar uma coisa ou outra. Então, você tem que ter um olhar ali, um bom senso, um julgamento muito importante para olhar os dados e escolher qual é aquilo que realmente vai... De tudo aquilo que você está vendo, né? O que vai ter o maior impacto. E aí, e vamos bold naquele lugar. Então, hoje, como você está falando, né? Então, eu comecei falando aqui do D2C, mas hoje todo o canal indireto do e-commerce, plataformas como a Amazon, como o Mercado Livre, como o Época, Beleza na Web, como as farmácias, a Droga Raia, são parceiros muito importantes aqui no canal online, cada um de um jeito, cada um contribui aqui de um jeito. Mas sim, a gente tem muitos dados. Então, eu vi a Vendor Central da Amazon, né? A gente extrai dados de conversão, de sessions, de tudo que a gente quiser. E aí a gente vai usando isso para ser o mais assertivo, seja na minha estratégia de mídia, né, com o Mercado Ads, com o Amazon Ads, seja ali no meu, né, como é que eu desenho a minha PDP, que palavra que estão buscando, né, qual é o termo que eu tenho que colocar essa semana dentro do meu PDP para ele ranquear melhor. O ratings and reviews, né? Opa, baixou aqui, teve alguma coisa. Então, como é que via community management? Eu vou lá e vou mudar naquele momento a percepção de algum consumidor específico. Tudo isso impacta e tudo isso fica muito visível com os dados. O TikTok foi também uma virada aqui, porque, como anteriormente a gente falou, né? Um fenômeno cultural, globalmente falando, a não ser nos países com restrições, mas globalmente falando, são trends, é uma relação de algumas gerações ali com a beleza. O que mudou do lado positivo, mas também do desafio, que você falou, muita informação, muito dado, muita trend, muita gente falando sobre esse assunto, pontos de atenção, tem dois lados aqui, mas indiscutivelmente é um fenômeno, né? Sem dúvida. Não, o TikTok é outro game changer, né? E eu acho que assim, a parte boa que você falou, aqui para quem está olhando como um profissional de marketing, né? O TikTok me permite
ter muito mais intimidade com o meu consumidor. Então, para mim, que tenho marcas globais, as 21 marcas que eu tenho aqui no Brasil, 19 são marcas globais. E aí eu sempre venho de um lugar onde eu sou percebido como uma marca internacional. E aqui no Brasil, a gente sabe que é muito importante gerar identificação. E aí eu tenho outras marcas que saem na minha frente nesse lugar. Então, que tem uma relação com o Brasil já de origem muito forte, né? Já genuína, né? Que agora a gente teve uma visita internacional, eu fiz toda uma apresentação para explicar da onde vem o brasileiro, né? Sociologicamente, antropologicamente, porque a gente é muito específico aqui. Então, como marcas globais, eu tenho que manter a consistência global. Então, eu tenho que falar coisas parecidas em todos os lugares do mundo, mas eu preciso muito ser relevante para o meu consumidor. Então, toda essa economia criativa, e em especial o TikTok, pela forma como a plataforma acontece, como os criadores criam conteúdo, ele me permite estar muito mais próximo. Então, esses 2 anos e meio que eu estou nessa cadeira de CDMO, um dos grandes movimentos que a gente fez foi ser muito bold no que a gente chama de Advocacy and Influence, que é toda essa parte de criação de marca através dos criadores de conteúdo. E aí a gente aprendeu que é outra língua, né? Lá atrás eu fazia um lançamento top-down. Tinha o meu claim, eu estampava esse claim em tudo que é lugar, na TV, no out of home, em tudo. E hoje é o contrário, eu começo deixando o criador de conteúdo falar do jeito dele, com a língua dele. Eu faço um briefing dizendo o que você não pode deixar de falar, mas se eu tirar dele, né, a liberdade de falar com a audiência dele, ele fica irrelevante, aquele conteúdo não... Vocês aprenderam muito em relação a Creator Economy no Brasil, a influência ela vem se desenvolvendo, se profissionalizando, momentos com mais desafios, com menos desafios. Vocês aprenderam muito em relação até mesmo que não fazer, cuidados, limites, essa moderação também foi um aprendizado para vocês, falando aqui de Brasil? Sim, acho que tem um aprendizado, né? Nem sempre a gente acerta, tem cases incríveis com tudo. A gente ainda está num lugar que eu acho que a gente está vivendo muito o lado positivo dessa história. A gente está realmente mudando e isso tem trazido resultados muito claros e consistentes de aproximação com o consumidor. Então, mas sim, a gente tem aprendizados disso. Lá atrás, eu chegava pro criador de conteúdo e falava, ó, isso aqui é o que você vai falar, tá? Toma seu script. Cara, dava errado, porque o cara falar do jeito que eu queria, o que eu, marca, dizia, era absolutamente paisagem, era irrelevante. Então, dava errado. Então, tiveram momentos, não tive uma grande crise, mas tiveram momentos em que a gente entendeu que estamos usando, ou então eu pego um conteúdo, né, que era um conteúdo que vinha do Instagram, do Facebook, botava ele igual no TikTok, ele não funciona, ele não alavanca. Então, a gente entendeu que você ter o conteúdo certo para a plataforma certa, e claro, eu faço Instagram, eu faço Facebook, mas eu tenho que falar a língua que aquela plataforma fala. Então, a gente foi aperfeiçoando aí, as we went, ao longo dessa jornada, e tem sido agora, gira o ponteiro, um ponto de vista de resultado, o que a gente falou aqui de TikTok, a gente pode ampliar para Creator Economy, mas gira o ponteiro, a gente também está falando aqui de conversão, de performance em ações como essas? Com certeza, e eu acho que tem vezes que mais, tem vezes que menos. Então tem cases muito claros, como o lançamento do Elseve Glycolic Gloss no início do ano, foi um boom, ruptura em todos os pontos de venda, e o produto foi lançado antes do carnaval, porque era Glycolic Gloss, né? Então a gente não podia perder o gloss do carnaval, porque isso que é o legal, né? O TikTok te permite ser parte da cultura. Tá todo mundo falando sobre o carnaval, sobre brilho e tal, purpurina, glitter. Então, eu tinha que lançar ali. Eu não tava com tudo pronto. Então, olha aí a escola do Panetone voltando agora. O sazonal. Total. E é um sazonal aqui nesse caso por causa da cultura mesmo, que tinha a ver com o posicionamento do produto, né? Então, a decisão foi, vamos lançar aqui no TikTok. E aí a gente foi. E o negócio bombou num nível absurdo, que ninguém previu. Então, de novo, tivemos out of stock em vários lugares, tivemos o maior índice de queries, de buscas no Google, né, do produto, da história da marca, e desde que ela chegou no Brasil. Então, coisas que a gente não esperava. Então, tem momentos em que realmente você sente que esse ponteiro ele mexe tipo, daqui para cá, muito rápido, numa velocidade que nem sempre outra marca que acontece isso com frequência é CeraVe. É uma marca de hidratação que desde que foi lançada nos Estados Unidos, na verdade, desde que a L'Oréal comprou a marca, vem numa jornada de advocacy and influence enorme que em todos os países do mundo ela vem esgotando de acordo com o que acontece no TikTok. É impressionante, assim. Mas tem outras categorias ou tem outros produtos que a gente não vê o mesmo resultado. Então, eu acho que o legal é menos previsível, né? Então, lá atrás, eu conseguia prever melhor
o que que uma campanha de mídia ia me trazer de resultado. Claro que nem sempre, às vezes surpreendia. Aqui tem um lado que ele é um pouco imprevisível. A gente começa a entender aonde tem mais afinidade, aonde eu devo ser na minha previsão de vendas, né? Um pouco mais ousado, aonde menos, mas tem um fator ali que ele é muito humano no final do dia, né? É o que que o consumidor ouviu, é ele se identificar. E o TikTok ele faz isso, ele tem uma ação às vezes imediata que faz as pessoas saírem, irem comprar o produto como o Glycolic Gloss e vai. Então, então esse é um dos desafios, né? Como é que eu consigo prever melhor o que que vai acontecer? Deixa eu pegar esse gancho um pouco mais pro olhar humano, até aproveitando que você falou de que você gosta da parte de construção de marca, de branding. Deixa eu falar sobre propósito, mas não. A palavra propósito, às vezes, ela se esvazia. O exemplo que você deu, né? Vocês têm concorrentes hoje que estão muito associados, que foram criados no Brasil, que têm uma relação direta com o Brasil. Vamos falar aqui de diversidade. Hoje a indústria da beleza, sem dúvida, ela pautou muito dessa conversa, né? Sobre corpos, sobre cores, sobre vários aspectos. Como que você materializa isso para uma marca que ela tem marcas globais, mas que, como você disse, faz conexões aqui no Brasil? É diferente? A forma como você traz também essa conversa é diferente do que faz uma Natura, um Grupo Boticário? Como que funciona? É indiscutível que sim, a L'Oréal está muito presente, a L'Oréal pautou muitas conversas, mas como que se dá essa diferença entre propósito e a discussão da diversidade que foi muito pautada pela beleza? Legal. Não, o propósito global do grupo é criar a beleza que move o mundo, né? Que é uma beleza mais inclusiva, mais sustentável e possível só com a tecnologia. Então, essas três agendas são muito importantes. Aqui no Brasil, de fato, a gente foi muito bold nessa agenda de diversidade, equidade e inclusão. Também porque a gente entendeu que era muito importante aqui no nosso país. Então, por exemplo, a gente tem 4 pilares muito claros aqui dentro dessa agenda. Um são as nossas pessoas. Então, hoje, dentro da L'Oréal, por volta de 45% dos colaboradores são negros, são pretos ou pardos, e mais de 22% da liderança são pessoas negras também. Então, é uma jornada que vem quando a gente é parte do Mover, que é o Movimento pela Equidade Racial. Então, a gente tem patamares mais altos do que a média e tem sido uma super transformação. Eu, que sou comitê executivo, tenho meta de recrutamento de pessoas pretas e pardas no meu time. E todos os meus pares e todo mundo na companhia também tem. Então, isso começa aqui dentro, né? E aí tem as redes de afinidade, tem uma série de iniciativas de como é que a gente, dentro da companhia, consegue criar, de fato, um ambiente mais inclusivo. Tem um segundo pilar, que são os produtos. Então, a gente vem aqui no Brasil, né? Sendo realmente um dos países que realmente puxa essa agenda. Então, quando você olha La Roche-Posay Antellius, que é a marca de proteção solar, a gente tem produtos que vão da Shade 1 até a Shade 6, realmente para tentar abranger o espectro da população brasileira. Aqui no Brasil, a gente tem 55 dos 66 tons de pele que são mapeados no mundo. E os 8 tipos de cabelo são existentes e presentes aqui no Brasil. Então, o Brasil hoje, globalmente falando, dentro da L'Oréal, ele é uma referência em relação a políticas de inclusão e ele é uma referência em relação a produto em si pela característica que nós temos aqui de diversidade de tons, por exemplo. Sem dúvida. A gente diz que a gente é um laboratório a céu aberto, né? E por isso que a gente tem um laboratório aqui no Brasil. E sim, dentro das inovações que são desenvolvidas aqui no Brasil, você tem proteção solar, por exemplo, com shades que tentam abranger todo o espectro da população brasileira. Muitos produtos para cabelo cacheado, para cabelo crespo, para atingir esses 8 tipos de cabelo que a gente mapeia, que são os 8 tipos que existem no mundo aqui no Brasil. Então, esse pilar de produtos é muito forte. E aí, pele oleosa, né? Vários tipos de pele. Tem o pilar de comunicação, que no final do dia está muito ligado. Então, por exemplo, a gente acabou de ter um projeto lindo de formar criadores de conteúdo negros. Porque hoje, quando você olha, numericamente, quase 70% dos criadores de conteúdo são brancos ainda. E quando você potencializa isso pelo algoritmo, esse gap ele fica maior ainda. E quando você considera a relevância que você trouxe aqui para você, estrategicamente, da Creator Economy, isso é muito discutível, né? Total, e porque a gente vê que aqui no Brasil, né, e vem muito de quem a gente é e da forma como a gente consome beleza. Claro que a celebridade, né, o super creator, ele tem um papel muito relevante de criar awareness, as pessoas seguem por causa do lifestyle, mas para comprar produto eu quero achar alguém parecido comigo. Então a minha população tem que estar refletida ali.
Então, é claro que é bom, precisa ser feito, porque a indústria colocou um padrão de beleza lá atrás, né, que era quase que único, e isso tem que mudar, mas é bom para o negócio também, porque no final do dia, quando a pessoa se vê identificada, a gente vê que essa conversão aumenta, e aumenta significativamente. Então, a gente vê, a Thaís Araújo é a nossa embaixadora há 15 anos. A Thaís é muito responsável pelo quão mais próximo a marca conseguiu ficar, a marca L'Oréal Paris, do consumidor brasileiro. E esse programa Beleza Mais Diversa, ele veio para potencializar vozes de criadores que estão no começo. Então, a gente ajudou a comprar equipamento, ajudou a colocar mídia nos conteúdos para impulsionar. Educou, teve um curso, foi um projeto junto com o TikTok, né? Então, o TikTok formou, fez uma trilha de conteúdo junto com a YouPix. E foi um projeto lindo, porque agora a gente vê, eles quase todos foram contratados pelas marcas da L'Oréal, estão disponíveis para o mercado, para outras categorias e até para a categoria de beleza. Então, a ideia é realmente você potencializar as vozes. Então, é uma frente que a gente leva com muito afinco, que está aí na agenda de todo mundo. É interessante como você também tem que ajudar no fomento desse ecossistema, né? Não adianta apenas contar com a colaboração, mas fazer parte também. É bem legal. Ainda mais com parceiros que você mencionou. Olha, vamos entrar um pouquinho no olhar do C-Level e na cadeira, né, de CDMO. E aí começando com uma perspectiva que você precisou mudar muito o teu repertório, quando você foi adicionando aí, você já falou da paixão pelo digital, mas o digital é algo constante, né? Nunca tem um fim. Então, o que você foi adicionando de atribuições, de repertório, de olhar um pouco mais para a tecnologia, de expandir esse mundo do branding, do marketing, nessa última fase, que aí sim está muito mais até imersa nesse mundo dos dados? Eu tive que mudar muito e tudo, né? Porque eu acho que parte do legal de você ter o digital e toda a agenda de transformação digital do grupo que está na minha área, junto com a área de IT, é isso. Você tem que aprender para desaprender para aprender de novo. Citando aqui o futurista, né? O Huxley, que fala isso sobre o século XXI e é a mais pura verdade. Então, eu fazia minha campanha assim, amanhã ela não dá mais certo. Então, eu tive que o tempo inteiro ir me reciclando e me atualizando, entender, abraçar o erro, entender, cara, vou fazer merda, vou às vezes pisar na bola e vou errar e vou ter que aprender com isso e ir de novo. Então, sim, então, lá atrás, quando eu te falei, o e-commerce era esse tamaninho aqui. Né? E aí, a gente como L'Oréal via outros países, então eu sabia o que tinha que ser feito. Quando veio o Covid, eu estava pronto e sabia exatamente para onde ir, mas o mercado não estava. Então, os meus clientes, né, naquela época eu não trabalhava ainda tão forte com a Amazon, com o Mercado Livre, os meus clientes não sabiam para onde ir. Então, a gente tinha que pegar e puxar. Então, é legal porque a gente aprende o tempo inteiro. Eu aprendo com outros países, eu aprendo muito com o consumidor. O nosso cenário digital aqui no Brasil, ele é muito específico, né? Porque ele gira muito em torno do social. Porque nós somos seres sociais, emocionais, relacionais. Então, o WhatsApp, quando os franceses vêm, eu tenho que explicar, né? A gente tem um projeto sobre WhatsApp e-commerce, conversational commerce, que é incrível. Que é um fenômeno Brasil e Índia, né, em termos de volume. Mesmo nos Estados Unidos, né, o WhatsApp ainda é uma... Você tem que explicar para o francês o que é esse fenômeno WhatsApp aqui no Brasil, né? Exatamente. Aí eu começo falando, cara, vai na rua e dá uma olhada aí na porta das farmácias, dos supermercados. Todos têm o número de WhatsApp. E eles, quando eles se dão conta disso, eles falam, caramba, é diferente mesmo. Né? E isso vem da nossa colonização, desde lá de trás, né, a forma como a gente se estruturou como sociedade, ela vem dessas redes de relacionamento que tem um papel muito importante em quem a gente é. E aí o relacional e o social é o que tudo gira em torno disso, né, aqui. Então, no final do dia, o WhatsApp, as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o TikTok e tal, eles são muito presentes. E é isso que a gente passa tempo fazendo. Quando você olha o brasileiro, é muito mais tempo aqui do que vendo filme, do que jogando jogos, do que coisas que são muito importantes em outros países. Olha, eu vou falar um segredo, né? Um segredo, mas com certeza você já deve saber disso pela relação que você tem. O Mark Zuckerberg da Meta já disse, olha, a gente vai potencializar o WhatsApp agora. É o WhatsApp agora e chega. Chega de ficar essa divisão. Ou seja, tem uma determinação interna, dado o sucesso na Índia, no Brasil, de que o WhatsApp hoje é sim a mensageria em si, é uma grande aposta da Meta, mas o WhatsApp tem um papel de destaque aí. Total. No último evento, né, ele falou que o brasileiro manda 4 vezes mais mensagens de voz e 2 vezes mais figurinha do que qualquer outro país no mundo. Então, assim, realmente parte da nossa cultura hoje em dia e da forma como a gente se relaciona.
Você mencionou algo muito interessante aqui, até porque aqui na Forbes eu acabo fazendo muito essa relação, né? O CTO, o CIO, tecnologia, marketing. Você mencionou um pouco da tua relação com o teu CIO, né? CIO, CTO. Fala mais sobre isso. Eu acho tão interessante quando você tem uma conexão ainda mais forte do marketing com a tecnologia. Como que se dá? Como que é o trabalho de vocês em conjunto hoje? Legal. Eu acabo ficando ali um pouco no meio também, né? Porque eu tenho as áreas de negócio, as divisões, que tem os produtos, tem as estratégias de marca e tal, e tem TI, né? Então, tudo que está aqui nesse meio do caminho acaba que passa aqui por mim. Então, o que a gente chama na L'Oréal de Beauty Tech é essa parceria. É o digital, que do meu lado tem muito de tecnologia também, mas tem muito de estratégia de marca, tem muito de comunicação, tem muito de e-commerce. A estratégia do e-commerce ela é toda focada na minha área aqui. Porque o canal online, o pensamento é diferente, né? Então, por isso que a estratégia nasce aqui. E depois eu tenho a área de TI, que está muito junto e muito parceiro, que é quem realmente faz acontecer muitas das coisas que a gente tem, as nossas ideias aqui. Então, de novo, no WhatsApp e-commerce, no final do dia eu preciso do meu time de TI criando as APIs, né, fazendo todo o desenvolvimento. Quando eu falo de GenAI, no final do dia, isso é uma parceria, porque eles entendem muito mais da parte técnica e eu aqui como negócio estou nas ideias, estou na estratégia, estou no consumidor. Então, é um casamento, o tempo inteiro anda muito junto. A visão do grupo, a gente fala que a gente não consegue mensurar isso, né? Mas que a gente tem a ambição de ser a maior beauty tech do mundo. Então, não só ser uma empresa que faz produtos de beleza, como que cria tecnologias para a indústria se movimentar. Então, a gente vem fazendo isso com os VTOs, por exemplo, são os Virtual Try-Ons, que a gente foi o pioneiro, né? Então, para maquiagem, a partir de realidade aumentada, você abre a câmera do seu celular no e-commerce ou no site da marca, você experimenta qualquer batom, qualquer base. Quem disse que o metaverso não deu certo? A realidade aumentada é filha do metaverso. Totalmente. Ou o diagnóstico de pele por inteligência artificial. Isso é bem super legal. Então, de novo, eu faço um selfie aqui e ele me ajuda a entender, aqui você tem flacidez, aqui você tem uma questão de volume, e qual é a rotina que eu deveria usar para combater os meus sinais aqui que eu tenho no rosto. Então, tem muito dessa tecnologia que vem junto para potencializar o que é importante para o consumidor, né? Para potencializar toda essa jornada que a gente vê aqui, como é que eu vou além. Então, é um casamento aqui. Deixa eu aproveitar que você trouxe a inteligência artificial generativa para a mesa, eu quero fechar com ela. É um tema que aparece em todas as conversas, não importa a indústria, o segmento, de qual C-level a gente está falando. Você já deu um exemplo da aplicação aqui de AI, mas você agora, como um C-level de marketing, nesse momento, AI generativa, ela está sendo superestimada? A gente se rendeu muito à euforia ou não? Ou a gente já está um pouquinho mais maduro em relação a essa tecnologia? Como que você vê, médio e curto prazo, a aplicação de AI generativa sem o hype, sem a euforia? Eu sou um pouco fascinado, assim, pela... Marketing, né? Marketing, né? É verdade. Sempre começa pelo marketing. Total. Não, para mim, eu acho assim, eu concordo com você, eu acho que tem um hype todo em volta e que a gente tem que filtrar, mas eu todo dia me impressiono com o que a GenAI é capaz de fazer, né? Então, coisas que para mim pareciam impensáveis. Hoje, quando eu estava agora, né, com o Mercado Livre também, transações que antes você não conseguia imaginar a máquina fazendo, hoje você vê a máquina fazendo. Então, eu acho que realmente ela tem um potencial gigante, mas eu acredito sim que ela não fica de pé sem o humano, né? Então, eu acho que é um casamento. É como é que a gente potencializa, como é que a gente consegue otimizar tarefas que a gente faz para conseguir ter um olhar estratégico para como é que ela vai copilotar aqui o meu negócio junto comigo. Então, eu acho que não é uma questão dela fazer exatamente o que eu fazia, mas eu vou ter que fazer junto, vou ter que fazer em parceria. Então, a gente viu em Cannes, né, o Elon Musk falando que vai ser criativo. Tal. Não sei até quando, né? Eu acredito muito que tem um lado aqui essencialmente humano e essencialmente estratégico que ainda vai caber a gente e cabe muito aqui a gente no final do dia. O Sam Altman tem uma aposta que 95% do trabalho das agências e do marketing vai ser... É claro que ele tem um lado de interesse aqui, né? Fundador da OpenAI, ChatGPT, mas ele tem essa tese aí de 95%. Acho que o questionamento é muito válido, né? Do que a gente está falando, o que substitui, o que não substitui, qual que é o fragmento, qual é o nível de renovação que a gente tem aqui como profissional também, né? Com certeza. E também é isso, como é que a gente se atualiza, né? Porque o profissional que a gente tem hoje, isso a gente sabe, a gente não vai ser igual, né? A pessoa que estiver na minha posição
Daqui a alguns anos ela vai estar fazendo outras coisas, porque a AI vai estar muito mais presente. Então, eu não acho que vai substituir alguns trabalhos, talvez, né? Alguns tipos de trabalho, talvez. Outros menos, mas a gente vai ter que aprender a como que a gente anda junto. Como é que a gente dá a mão aqui e vai. Cara, nosso tempo passou voando, mas eu queria, antes de fechar, pedir para que você desse um, um alô final para um profissional hoje, que é um profissional do marketing que está em ascensão, tá olhando para o C-Level. Talvez a gente tem muitos profissionais hoje no marketing que estão indo para conselhos, que estão numa jornada estratégica também. O que você diria, com toda a experiência que você já descreveu aqui, de carreira, de trajetória, de companhia, o que você diria para esse profissional que está buscando uma ascensão cada vez mais estratégica? Acho que a primeira coisa é a curiosidade, né? Eu acho que o marketing, cada vez mais, ele vai passar por entender o que está acontecendo aí. Né? Para mim, o consumidor é sempre o centro da estratégia. Eu continuo muito atento, muito aberto a como é que o meu consumidor reage e a tecnologia. A tecnologia vai mudar a forma com que a gente faz negócio. Então, tem que estar curioso, tem que experimentar, tem que não ter medo, tem que ousar, não pode ter medo do erro. Eu acho que isso é muito importante. E vou repetir essa frase: a gente tem que aprender para desaprender, para aprender de novo. Eu não posso ficar fixo que ontem o meu resultado foi muito bom porque eu fiz A, porque talvez o A amanhã não me leve ao mesmo resultado que me levou no passado. Então, abraçar o erro, se permitir desromper e tal, é muito, muito importante. E eu acho que, por último, tem aqui essa sensibilidade humana, né? O que eu estava falando antes. Eu acho que, junto no mundo de inteligência artificial, a gente tem que ser essencialmente humano. Então, as marcas que, para mim, vão ter mais sucesso são aquelas que conseguirem tocar o que é essencialmente importante para o seu consumidor, sabe? Então, criar essa conexão que seja genuína, emocional. E isso aqui é onde você vai ter o maior chance de sucesso, de criar equity. Querido, muito obrigado. Acho que essa composição aqui, lá desde o panetone que você descreveu pra gente, passando pela cerveja antártica e chegando a produtos que conversam com saúde, com beleza, muito legal essa experiência, essa trajetória. Obrigado por ter vindo aqui e, de novo, parabéns por estar entre os CMOs, os melhores CMOs do Brasil 2024. Obrigado você pelo convite, por estar sempre aí querendo saber, querendo escutar. É um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado. Pessoal, esse foi o Alan Spector, CDMO da L'Oréal Brasil, falando um pouquinho de marketing e tecnologia, esse tema que a gente gosta muito de tratar aqui na Forbes, e a gente se encontra no próximo episódio dessa série especial.